Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Dani do fundo do mar. Fui o outro lado com a Iris. A canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa da Iris que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse... Den sorte, er det en autocamper? Temas pedagógicos. Uma das coisas que eu queria saber, que isso eu vou aproveitar a reunião que vocês estão aqui, é tema aulas em junho. A já me comunicou, por exemplo, que ela não vem, a Pri também me comunicou que não vem. A gente precisa saber quem vem, a Laís também não, então a gente precisa saber quem vem, quem não vem, para reestruturar as turmas. Eu não vou deixar de pagar 3 professoras se vem 10 crianças, entendeu? Então, isso é uma coisa que precisa também ser organizado e eu gostaria que a parte de educação se ocupe disso, de ver com os pais que vêm, os pais que não vêm, para reestruturar. A ideia de junho, que eu conversei com as professoras, já que está fazendo calor, o tempo está legal, em vez de fazer as aulas aqui, fazer coisas fora, e no parque fazer tipo um triatlon, assim, gincana, e no Jardim Botânico, as professoras, se vocês de repente falarem, não, então vamos, em junho a gente prefere que as aulas sejam feitas fora. A educação, senta com os professores, conversa com os professores, ou mesmo por e-mail, por WhatsApp, o que der, ou no sábado, um pouco depois das aulas, ou um pouco antes das aulas, e organizar isso, de fazer as atividades fora, que a questão delas é só saber o que vai ter para elas prepararem. Elas têm os esquemas delas, a Michele principalmente, como está com o grupo dos grandes, ela tem uma aula muito mais estruturada, porque ela precisa seguir uma sequência, porque as crianças já estão escrevendo, estão seguindo uma certa coisa, mas as outras não tanto. De todas formas, isso, a Michele se avisa com antecedência, ela se programa e adapta a aula ao que, digamos, né,
vai ser feito no sábado, que nem hoje tinha essa atividade com essa moça que se propôs a vir voluntariamente a fazer. Foi muito em cima da hora, mas mesmo assim eu mandei para ela, falei, olha, se você acha que não vai atrapalhar a aula dos seus alunos, você traz eles para a sala da Michelle e fazem a atividade. Aí ela se organizou e eu acho que ela acabou trazendo as crianças. Então é isso, precisa de uma certa organização. Se eles tivessem uma sala de psicomotricidade com esse material, que a gente de repente só precisasse começar o domingo, a Bruna chegasse um pouquinho antes e pegasse essas coisas e trouxesse daquela sala para cá. Sim. Porque aqui tem uma coisa que fizeram no Ludoteca, mas eu não sei se a Ludoteca tem. Vamos fazer, eu já te conto. Eu sou um pai, sou de Barcelona. Estive casado com Raquel, que é brasileira, e os filhos são brasileiros e catalães. E bem, o que quiser saber da associação, pode perguntar e sei lá. Bem, primeiro, minha ex estudou letras, então aí bateu o pé. Depois aqui temos a escola oficial de idiomas e eu fiz os 5 anos. Bem, entrei em terceiro e fiz terceiro, quarto e quinto ano. E depois conversando com as pessoas, não precisei mais nada para aprender. Já acabou? E depois em casa, como o português é a língua débil aqui, porque não tem televisão portuguesa, não tem nada, botamos a língua de casa. Demorei 15 dias em conseguir falar português para os meus filhos. E pode parecer fácil, mas é difícil para alguém que não é natural lusófono. Mas depois de 15 dias já me acostumei a falar português com as crianças. E bem, tudo bem, eu faço alguma falha, transmitir as falhas para eles, mas melhor que falem português com alguma falha que não falem. Não sou vítima. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Dani do fundo do mar. Não, é legal, ela tem mais experiência. Mas tem uma coisa legal, porque a Bruna entrou na mesma época que eu entrei, só que a Bruna ficou como professora substituta. Exatamente. Então acompanhou as aulas, Circulou nas outras turmas. circulou pelas turmas, Bom, meu nome é Juliana, eu tô aqui na Espanha já faz 2 anos e meio, eu vim para estudar, vim para fazer um mestrado em didática, em educação. Acabei conhecendo a associação por meio da APEC e como eu pesquiso língua de herança, eu vim para cá, comecei como professora substituta e logo ganhei uma turminha e tô aqui desde então, já faz 2 anos que eu tô trabalhando aqui na associação. Meu nome é Gisele, sou de São Paulo, eu estou há menos de 1 ano aqui em Barcelona. Vim também, a ideia era vir fazer meu doutorado, eu faço meu doutorado em literatura espanhola e comecei a trabalhar na associação em março desse ano, de 2014. Eu era professora de espanhol no Brasil e aqui cheguei como professora de português. Então a associação foi uma forma de conciliar trabalho, estudo e também uma forma de interagir com os brasileiros aqui em Barcelona e de atuar como professora, que é a minha área. Bom, meu nome é Bruna, eu venho de Porto Alegre, eu moro em Barcelona fazem 4 anos, eu vim pra cá em 2010 fazer um pós-grado em psicomotricidade, porque a minha formação é psicologia, mas eu sempre trabalhei mais na parte educacional, então encontrei na psicomotricidade um vínculo com a psicologia, infância e educação, e estou aqui há 4 anos e no início desse ano, através de uma colega que estava voltando para Porto Alegre, fiquei sabendo da associação, vim, conversei com a Ed, comecei a participar e fazem 1 mês que eu comecei como professora efetiva. Então a gente tem 4 salas. A Bruna trabalha com os menores, de 2 e 3 anos de idade. Eu fico com a segunda turma, trabalho com os alunos de 3 e 4 anos.
A Juliana fica com a terceira turma, trabalha com alunos de 5 a 7 anos. E a Michele, que é a quarta professora, trabalha com a quarta turma e ela fica com os maiores, então ela fica com os alunos a partir de 7 anos até 12 anos. Isso. Mais ou menos. Bom, o projeto, a dinâmica foi pensada mais ou menos assim. A primeira turma, que eles têm mais ou menos 2 anos, né, é mais uma questão de musicalização, né, de atividades corporais, que eles possam se expressar, que eles possam ouvir e brincar em português. Depois já a turma da Gisele já vai começando um pouco as histórias infantis, eles já começam a interagir mais, né. A minha turma seria como uma pré-alfabetização, não que nós alfabetizemos, que não, mas a gente já começa a trabalhar com sílabas, com letras. Eles já começam, incluso porque eles já estão trabalhando isso na escola, né? Eles já começam a perguntar por que aqui é NA e por que em português é NH, enfim. Então, nessa turma nós começamos um pouco esse processo de alfabetização em português. E já na última turma, que eles já estão alfabetizados, aí sim se trabalham mais poesias, histórias, enfim, a outra professora pode falar melhor sobre o que ela faz nessa turma. É bem heterogêneo, né? É bem diferente. A gente tem casos de crianças que são filhas de brasileiros, com pai e mãe brasileiros. A gente tem casos de crianças que são filhos de brasileiros com estrangeiro, não necessariamente espanhol. Então aí vai depender das famílias. Algumas famílias falam em português em casa, então as crianças já vêm falando português na associação. Outras famílias não falam português em casa, então é aqui na associação que essas crianças vão ter contato com a língua. Então a gente tem uma diversidade, na verdade. Para minha sala é super difícil colocar um perfil. Sim, é bastante heterogêneo. Eu tenho metade da turma que eu diria que são bilíngues passivos. Eles entendem o português, mas se expressam em espanhol ou em catalão. Sim. E como a ideia não é impor o português, então a aula é multilíngue. Né? Eu falo sempre em português, mas eles não necessariamente. Sim, eu tenho uma aluna que fala italiano, então, porque a língua da casa dela mora aqui em Barcelona, o pai é italiano, a mãe é brasileira, e eles optaram pelo italiano em casa, e ela vem falando italiano aqui também. E a Bruna tem alunos que ainda não falam. Que falam muito pouco, né? E passa pelas mesmas situações, alguns mais acostumados com português e outros não. Mas estão recém aprendendo o idioma, então eu trato de falar muito em português e meio que mais falo sozinha na aula. Mas sim. É que o calendário a gente está definindo, né? A gente tem o calendário até o fim desse ano montado. O horário das aulas varia, a minha e a da Gisele, ou seja, os dois grupos dos menores é 1h30 de aula. Sim. Contém um espaço para lanche no meio. E as duas turmas maiores são 2 horas de aula, eu não sei se eles fazem lanche. Fazem também? Fazem. E o nosso calendário vai sincronizado nas temáticas, mas cada aula é diferente e usa seus próprios materiais, dependendo da escolha do professor. Sim, porque a gente tem um projeto comum entre as professoras e a gente também tem uma autonomia para montar a nossa aula de acordo, dentro desse projeto comum, mas de acordo com a faixa etária, com o grupo e com as escolhas do professor. Então a gente também faz o nosso calendário pensando no calendário escolar aqui de Barcelona e pensando nas datas comemorativas do Brasil. Então a gente tenta também trabalhar com esses dois lados e é isso. Agora a gente está com um projeto chamado Raízes, trabalha com a identidade e retoma um pouco essa questão dos pais e vai retomando elementos do Brasil para que eles possam se reconhecer como brasileiros e reconhecer determinadas características do nosso país, da nossa cultura. E é isso.
São muitas, porque na verdade essas características elas acabam sendo características culturais, elementos da cultura mesmo, mas a gente tem elementos de valores, enfim, que acabam aparecendo nas nossas histórias, na nossa conversa, e os alunos vão compreendendo essa dinâmica, porque às vezes isso muda pensando na cultura catalã e na cultura brasileira. Então a gente trabalha também com essas diferenças. A gente tem um cuidado em não nos transformarmos em um gueto brasileiro, Sim. né? A nossa intenção é que eles conheçam e entendam que ser brasileiro também é uma riqueza, não diferencia de maneira negativa. Então aqui nós trabalhamos aproveitando a diversidade do Brasil, né? A gente trabalha pensando que eles têm uma origem que é diferente e que isto é bom. Então, o nosso trabalho é transferir, é ensinar, né, a cultura, transmitir a cultura brasileira, porém valorizando também a cultura local, porque eles são catalães, né, e os pais muitas vezes são estrangeiros e eles têm uma cultura alemã, francesa, enfim, dependendo da origem familiar. Então, nós valorizamos a cultura aqui brasileira, o nosso trabalho, porém sempre dando espaço, né, para a cultura de origem também dessas crianças, que é a catalã, eles vivem aqui. Né? Bom, o projeto ele sempre nasce de uma necessidade das crianças, né, dos alunos. Então, quando nós estamos num projeto como o projeto Passado Baú de Histórias, nós fomos nos dando conta que a identidade era um ponto importante a ser trabalhado. Quem eu sou, onde eu vivo, por que minha família, por que minha vovó está no Brasil e não aqui, enfim. Então, a necessidade ela parte dos alunos. Então, como funciona? Nós temos reuniões mensais de professor, então começamos a conversar e o que vamos fazer no ano que vem, né? E o que nós podemos trabalhar. E então veio a ideia desta questão da identidade. A gente desenha um projeto, como disse a Gisele, é um projeto comum, e os objetivos que contemplam objetivos para cada faixa etária. Né? Então, são como objetivos que vão evoluindo de acordo com a faixa etária. Nós desenhamos o projeto comum, com um objetivo geral, e os objetivos específicos de acordo com os alunos. Sim. Assim funciona a nossa dinâmica pedagógica. Sim. Eu imagino que no momento que um centro cívico, que é da Prefeitura Municipal, abre esse espaço para que nós possamos trabalhar, não somos somente nós do Brasil, eu sei que existem outras associações aqui de outros países, sim, é uma maneira de colaborar, porque bem ou mal, né, estão nos cedendo espaço, nós temos condições de fazer festas em parques que são públicos, né? Então, na minha opinião, sim. Eu acho que além disso, também na pergunta entra a variedade de público brasileiro e de todas as nacionalidades que moram nessa cidade, que é muito cosmopolita e que sim atrai gente de todo mundo. É uma cidade onde eu não conheço só espanhóis e catalães e não só brasileiros, como várias nacionalidades. Então sim, é uma cidade que ajuda e favorece a diversificação, e a gente, dentro do nosso núcleo de brasileiros, tem esse espaço com apoio da cidade que está acostumada com essa mescla de culturas, vivendo numa cidade que vai e vem tanta gente normalmente. Sim. Essa proposta ela é apresentada para os pais numa reunião de pais que a gente promove. E para as mudanças estruturais dos nossos cursos, os pais têm que participar. Então eles optam, eles escolhem, eles dão ideias. Então, para as estruturas, a gente passa essas questões em assembleia e os pais participam. Para as questões pedagógicas, as professoras se reúnem, elaboram um projeto e apresentam esse projeto. É claro que nessa reunião existe a interação. Então, alguns pais colocam algumas ideias, essas ideias são estudadas pelos professores para ver qual é a viabilidade disso na sala de aula. Algumas questões são incorporadas e outras não. Mas, no caso do projeto pedagógico, é muito mais apresentado, sendo a elaboração responsabilidade das professoras.
Bom, eu diria, eu como era professora no Brasil, de pré-escola, também de turmas de pré-alfabetização, eu diria que não seria uma dificuldade, mas ainda é um desafio porque nós não temos um currículo estruturado para a língua de herança. Sim. Nós estamos ainda em fase de testes, em fase de experimentações. Então, quando tu tens um currículo e sabes o que tem que fazer, é muito mais fácil, né? Quando tu conhece uma turma que é completamente heterogênea, não somente no sentido linguístico, mas também na questão da idade, porque eles têm entre 5, isso é uma faixa etária de 2 anos de diferença, tu já não podes fazer uma aula fechada, né? Ela tem que ser aberta, flexível, tu tens que ter outros tipos de atividade, não somente uma, porque eles vêm de diferentes níveis. Sim. Então, essa seria a dificuldade, não é uma questão que não esteja solucionada, mas como a língua de herança ainda é um aspecto novo, né, nós estamos ainda desenhando atividades, elaborando estratégias, e isso vai muito da experiência, e isso demanda tempo. Inclusive as pesquisas, né, sobre língua de herança. São pesquisas recentes, Então, nós não temos aí, por exemplo, um currículo, né? Nós estamos aqui trabalhamos substantivos, adjetivos, isso dentro de textos, isso fora, questões de comparação de língua, né? Então, isso, claro, está evoluindo, mas ainda é um desafio para nós professores, na minha opinião. É diferente de trabalhar com língua estrangeira, por exemplo, que a gente já tem toda uma estrutura pronta. É verdade. Essa é a parte difícil. Estou trabalhando o teu idioma Sim. num país onde tem espaço para trabalhar livremente o teu idioma. Assim, eu me sinto bem mais livre. Eu estava dando aula para crianças daqui com o catalão e, obviamente, aqui eu me sinto muito mais relaxada dentro de um espaço de familiares, querendo ou não, né, de pessoas do teu país que falam a tua língua de herança. Sim, e a oportunidade da gente se sentir assim brasileira fora do Brasil e poder promover, né, a nossa história em outro lugar. Eu acho que isso tem muito valor, assim, a gente se sentir parte de uma perpetuação de uma cultura, né? Não é somente ensinar a língua, mas também estar aqui como um ícone brasileiro, alguém que conhece, que viveu essas festas, que cresceu nessa cultura e que pode também falar com muita propriedade do que acontece lá. Eu acho que isso é muito gostoso. Meu nome é Michele, eu sou jornalista, sou jornalista e fotógrafa, tenho um mestrado em antropologia pela Universidade Autônoma de Barcelona, sou natural de Belo Horizonte e a primeira vez que eu vim foi em 2007 para estudar, para fazer o mestrado. Estive aqui 2 anos e meio, eu recebi uma bolsa do Ministério de Assuntos Exteriores da Espanha. Quando eu terminei o mestrado, eu voltei para o Brasil, fiquei 1 ano lá e depois eu retornei para a Espanha e desde 2011 eu estou aqui. Por que Barcelona? Porque eu fiz uma viagem em 99 para cá, conheci várias cidades na Europa e gostei muito da Espanha, gostei muito de Barcelona concretamente. Tinha algum conhecido e tal e queria ter essa experiência de viver um tempo fora do Brasil, num outro país, e foi uma opção porque sim, porque pela cultura, pela posição geográfica, por isso. É uma cidade que eu gosto muito de viver. Na verdade, a gente sempre está contrastando um pouco, né, a vida no Brasil e a vida aqui. Mas eu gosto de viver aqui, né? Eu acabei casando com um catalão. Quando eu vim fazer o mestrado, a gente era namorado e tal. Então, quando eu voltei, já foi por uma opção mais pessoal mesmo, de morar junto com ele, e por isso que a gente
Por isso que eu tô aqui, na verdade. Foi uma opção mais pro lado sentimental, né? E é isso, eu trabalho na Fundação Universitária Ibero-Americana, FUNIBER, que sou professora na área de comunicação, dos cursos de pós-graduação. Também dou aula aqui na Associação de Brasileirinhos, de Pais de Brasileirinhos, na Catalunha. Aula de português para crianças de 7 a 12 anos. Faz já 2 anos, mais ou menos, que eu dou aula para eles. As aulas sempre são no fim de semana e também faço uns trabalhos na área de antropologia, que eu participo de um grupo de estudo sobre antropologia do corpo. E são também entrevistas e fotografia, e é um trabalho pontual de uma pesquisa em concreto. E é isso. Na verdade, eu acho que foi através de uma lista de e-mails que eu recebo por e-mail, que é a APEC, né? Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros na Catalunha. E eu acho que é isso, a APEC. Então eu recebi através de um e-mail que tinha uma oferta que estavam buscando professor de português. Então eu enviei meu currículo e eles me chamaram, fiz uma entrevista e me chamaram para o projeto. Isso foi em 2011. Eu fiquei 1 ano parada e depois voltei de novo para cá. Ou seja, no total deve ter 2 anos e meio que eu estou aqui na associação. Cada turma, né, tem o seu projeto específico para a idade que tem. No caso do meu grupo de 7 a 12 anos, o que se pretende trabalhar, na verdade, num projeto mais amplo, envolvendo todas as professoras e todas as idades. O que a gente queria trabalhar é a identidade no sentido de herança, né? Então, essa construção de quais são os meus valores e de onde eles vêm, né? E dando aula aqui com os brasileirinhos, a gente vê que às vezes tem um conflito, né? De onde eu venho, que sentimento eu tenho em relação ao Brasil, o que ele significa para mim, o que eu conheço, desconheço, né? O pai quer, mas eu não sei se eu quero, e às vezes os pais são diferentes nacionalidades, né? E não são espanhóis, não tem nenhum espanhol. Então eles vivem num território com filhos de diferentes nacionalidades. Então tem uma mistura que eu acho que é importante trabalhar com eles, né? Então a gente trabalha a identidade no sentido muito mais de qual é o meu lugar cultural, né? E como eu trabalho isso. E a língua, ela é um instrumento muito importante que perpassa a cultura, né? Então, através da língua se trabalham várias questões culturais, valores, tradições, o imaginário, símbolos, sonoridades, gestos, tudo que comporta mesmo a cultura. E a gente não tem uma aula formal de idioma, né? Que a gente chama de ensino não formal. Então a gente trabalha a língua através do lúdico, da brincadeira, dos jogos de palavras, jogos de histórias. Então nesse projeto desse ano, por exemplo, vou trabalhar muito com a ideia de território, né, do mapa do Brasil, construindo percepções, as referências que eles têm em relação às regiões. E eles têm que estar dialogando constantemente com os pais, né? Então, por exemplo, a gente pensou em fazer um trabalho de construir um programa de uma rádio, que na verdade é só uma desculpa, a princípio seria uma desculpa, para que eles estivessem se questionando entre eles, como um grupo, e questionando a relação e o vínculo cultural dos pais, né? Então, por exemplo, uma das questões agora que a gente acabou de colocar, que se aproxima o Dia da Criança, então eles vão fazer uma entrevista com os pais do que os pais brincavam quando era criança,
qual era o brinquedo que ele gostava, como era a brincadeira. Então, para que essa relação que ele tenha de filho e pai, criança e a nacionalidade do pai possa ser dialogada, depois a gente traz isso para a aula, esse debate entre eles, não sei, para que haja uma aproximação mesmo, né? Que mais? Tá bom, mais aqui. Não sei, também está muito relacionado à diversidade, né? Como tem filhos de pais diferentes que não são só brasileiros, ou também filhos de brasileiros, mas que vêm de várias partes do Brasil. Como relacionar isso? Como relacionar a diferença? E às vezes um que vem falando muito espanhol, o outro vem falando muito catalão. A gente acaba tentando encontrar um meio termo, que não existe, mas né, que seja compreensível, o meio termo nessa diversidade, né? Então a identidade, a raiz é um motivo para se entender, para o autoconhecimento e para reconhecer nele mesmo, talvez, os traços dessa cultura de herança, né? Que vem dos pais. Eu acho que uma das propostas que a gente tem, que claro, às vezes existe um interesse de trabalhar muito o idioma, né? Vamos aprender a escrever corretamente, a grafia, vocabulário. Na verdade, que aqui não é exatamente um espaço desse trabalho da língua, né? É um trabalho da língua mais viva, que aqui é um espaço de sociabilização, onde eles praticam a fala, a escuta, mas não exatamente a gramática, né? Eu acho que tá bom. Stop. Começamos assim, que vem. Eu posso começar. Meu nome é Julian Matos, eu sou nascido em Salvador, Bahia, e estou morando em Barcelona desde 2003, janeiro de 2003. Meu nome é Juan, eu sou de São Paulo, capital, e eu vivo na Espanha, em Barcelona, desde 99. Meu nome é Israel, eu moro aqui na Espanha desde 1974, que é o ano que eu nasci, eu sou espanhol. Assim, eu faço parte da associação porque minha esposa é brasileira. Quem é sua esposa? Gernada. Ela tá aqui? Não, tá. Sou Adriana, sou do Rio de Janeiro, faz 8 anos que eu estou aqui. E isso. Eu sou a Andréia, eu sou de Campinas, no interior de São Paulo. Eu morei em Barcelona de 2003 a 2011, passei 3 anos no Brasil e acabei de chegar de volta. Eu sou Maria, sou de Belo Horizonte e estou em Barcelona desde abril de 2007. Meu nome é Diego, sou de Recife e faz 3 anos que eu estou morando aqui em Barcelona. Meu nome é Cíntia e sou de Ponta Grossa, interior do Paraná, e fazem 7 anos que eu vivo aqui em Barcelona. Eu me chamo Alberto, sou catalão, sou espanhol e sou marido da Cíntia. Meu nome é Davi e sou de Barcelona, nasci em 1974 e tenho 2 filhos brasileiros. Eu vou contar então como que eu conheci, que foi como eu conheci a André e conheci as meninas. Um grupo de pais começou a se organizar, entre eles estava a André e a Edilane, e aí eles procuraram a APEC, que é a Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros, e eles estavam em busca de um espaço. E aí um ex-apecano, o ex-presidente da APEC, o Piau, tinha contato com a biblioteca Vila Vilar, e aí a gente fez uma reunião interna, falando da importância deles virarem uma associação, deixar de ser só um grupo de pais. E aí eles se organizaram, a PEC no que pôde tentou ajudar um pouco, né, com a questão do espaço. E aí eu acho que o André conta melhor. Eu conheci eles assim, através da PEC,
quando ainda não era associação, quando montou a associação. Eu fui uma das fundadoras da PBC, com a Edilane, o Tadeu e a Marina Dias. Foram os membros fundadores. Na verdade, a importância da APEC veio porque essa discussão de formar um grupo de pais com as crianças, com aulas de português, apareceu na lista da APEC de e-mails no primeiro momento. E foi numa das reuniões mensais da APEC que eles abriram o espaço para colocar esse tema em pauta. E foi nessa reunião que eu conheci o Tadeu e a Edilane e a Marina, que eu pelo menos não os conhecia. E a partir desse encontro foi a primeira sementinha da associação. E naquela época a Maria ainda não era mãe, então posteriormente ela veio integrar a PBC com a chegada da Laura, Viva os Filhos. Bom, eu conheci porque eu queria que minha filha aprendesse português e como eu não tinha nem tenho família aqui, eu sabia que só eu falando com ela em português seria um pouco difícil que ela aprendesse português. Também queria que ela aprendesse a cultura, as festas, tudo sobre o Brasil. Então comecei a buscar por internet algum lugar que tivesse aulas, algum projeto, alguma coisa. Então entrei em Facebook, busquei brasileiros em Barcelona e buscando foi saindo várias opções, aí veio a opção da BBC, eu entrei e aí vi tudo, as atividades que eles tinham feito, fotos. Foi quando eu entrei em contato com a Edilane e comecei a frequentar. Desde quando que você está aqui? Eu estou desde abril desse ano. Eu vi um papel com o telefone da associação no consulado. Peguei, liguei. Respondeu Edilane. A iniciativa foi sua de procurar? Não, eu não procurei, eu achei. Não, até porque não, mas a iniciativa de se inscrever, de pegar o papel... Foi minha. E aí você propôs a sua esposa trazer? Porque, assim, eu valoro muito a cultura brasileira, eu acho que é um presente sem tamanho para as crianças. E Andrés, na época, meu filho mais velho, estava com, assim, meio que rejeitava o português, porque eu acho, minha percepção, talvez esteja errado, mas parece que ele percebia como uma coisa muito íntima entre ele e a mãe dele. Então, rejeitava falar português em público. Então, eu achei bom abrir. Eu achei uma ideia muito boa, ele se encontrar com outras crianças para entender que aquela coisa, o português não era uma coisa dele e da mãe dele. E você como é que fala português? Como você aprendeu? Lendo, e eu achei desde o começo que era muito bom que a minha família brasileira de João Pessoa não tivesse que fazer o esforço de falar espanhol para me conhecer. Eu tinha interesse deles me conhecer, porque, assim, até para eles ficar mais tranquilos que a filha dos meus sogros estava bem aqui com uma pessoa que eles conhecem. Então, eu fiz o esforço de aprender. Saramago teve muito a ver também, porque eu adoro os livros dele. Fiquei sabendo da associação, mas porque eu conheci a Edilane, porque eu estava fazendo um intercâmbio aqui na universidade, no curso de Linguística, que eu fiz há um ano atrás aqui. Um trabalho sobre socialização e linguagem com crianças. E aí eu descobri a associação e conheci a Edilane, e entrevistando ela foi que eu soube o que eles faziam e tal. E aí trouxe minha filha ano passado, mas ela era muito pequena ainda e não queria ficar só na aula e tal. E hoje trazendo a primeira vez aqui e agora ver se ela fica de vez. Eu trouxe mais ela avisando que ela tenha mais um âmbito, né, onde praticar o português, porque no começo ela falava, mas agora como eu já não moro com ela, então ela mora com a mãe, que é catalana, então ela entende, mas já não fala. E também para comunicação com a minha família no Brasil, porque estou sempre indo, levando ela, a mãe dela quando vai a trabalho também leva, e para que essa comunicação pudesse se dar. E também isso, que ela possa absorver um pouco da cultura lá da gente, estando aqui.
A linguagem e a cultura. Tudo, né? Muito ampla e, assim, da minha parte ela vai herdar, assim, tudo que é do Nordeste, não, que as coisas mais nordestinas, mas também que, não sei, que ela não fique muito, eu sei que aqui, como tem crianças que tem pais de todas as partes do Brasil, que se celebra todas as festividades e tal, que ela possa ter um panorama mais geral de tudo, da cultura em geral do Brasil, seja de folclore, música e qualquer tipo de tradição geral. O motivo por que meus filhos vêm nesta associação é basicamente não para aprender português, que português já aprenderam em casa, senão porque quando viajaram no Brasil a primeira vez, toda a família no Brasil dizia o mesmo: falam como adultos, falam como adultos. Evidentemente, se o único contato que têm essas crianças é com os pais, eles se acostumam a falar a linguagem dos pais, e são crianças. Para mim é muito importante que eles vejam que outras crianças falam e que possam falar a nível de crianças e aprendam a cultura que faz parte deles, porque eles não deixam de ser uma mistura, eles têm raízes daqui, mas têm raízes do Brasil. Eu não vou transmitir para eles Sapo Cururu, não vou transmitir Turma de Mônica, não vou transmitir muitas coisas que uma associação vai transmitir, se não é só pelas professoras, é pelos outros pais, pelas crianças, que cada uma, em cada família, transmite uma coisa diferente. Para mim é uma perca importante se as crianças não recebem essa formação que faz parte das raízes e que ajuda a entender também a família que elas têm lá. Que não é só a família daqui, elas têm uma família lá que, sei lá, no futuro, talvez no futuro o futuro profissional deles leva para lá, ou talvez não, leva para outro lugar. Mas é importante eles saberem de onde vêm para poder no futuro ir para qualquer lugar. Não, a cultura nunca tivemos problema, porque o que percebemos com Davi, que era o adulto, quando a mãe falava português e ele começou a responder catalão, aqui temos a sorte que temos bilinguismo, isto é muito comum que todas as crianças falem catalão e espanhol. Então, quando percebemos que ele respondia catalão, foi uma preocupação, não pode ser, ele tem que saber falar português. E aí foi quando tomamos a atitude de em casa só português se fala. E a família dela fantástica com Skype, porque podem se comunicar. De fato, quando viajam lá, uma coisa que é muito engraçada é que os primos muitas vezes começam a falar inglês com eles. O que faz falando inglês? Então dizem, é verdade que vocês sabem que tem família nos Estados Unidos que só sabem inglês. Nos Estados Unidos não ensinam português. Não sei porquê, a família, isso é coisa deles, mas eles ficam contentes e logo ficam brincando. É uma coisa bonita ver. Apesar de estar morando há muitos anos, mais de 10 anos em Barcelona, só tomei contato com a associação nos últimos 4 meses, em julho, e pela necessidade já com filhos, que eu vim, sou o caso de um casal misto, minha mulher é alemã, e eu só a comunicação em português, por minha causa, o pai não era o suficiente para que as crianças aprendessem e fossem falassem português. Elas entendiam, mas continuavam respondendo em espanhol. Então, e procurando pela internet, o meu conhecimento da associação e o projeto. A ideia é reforçar e justamente que ter essa proximidade com as crianças com a cultura brasileira. Eu conheci a associação também através da internet e eu percebi, quando eu cheguei aqui, no finais dos anos 90, era muito difícil encontrar um brasileiro aqui. Então, existia na época, isso até hoje, a Associação de Amigos do Brasil, mas é mais ou menos o que falou o nosso colega aqui. Era âmbito adulto, né? Não havia nada dirigido para criança. Então, quando nasceu meu filho, houve essa preocupação, né, de encontrar alguma coisa para ele poder falar com crianças, né, no seu âmbito, brincar. Então, acabamos conhecendo a associação através da internet, foi logo depois da sua fundação. E
Então, a possibilidade que tem meu filho de poder falar o português e brincar, sobretudo brincar, fazer sua vida diária de criança, com outras crianças também. E isso conhecer a cultura brasileira através de educação na cidade. Então, isso foi muito importante. Eu faço parte da comissão de biblioteca, de organizar os livros para que as crianças comecem a ter contato com os livros em português. Então temos eu e mais 3 mães que organizamos um livro, temos um drive no Gmail que tem todos os livros catalogados da biblioteca da associação. Eu acho que é legal falar, Elisa, que a associação ela não oferece só o curso de português, né? Eu acho que o curso é atividade regular, que acontece todos os sábados, mas tem um monte de outras confraternizações que também são da associação, né? Então, carnaval, festa junina, piquenique, contação de história, dia das crianças, atividades culturais. E todo mundo, não sei, aí acho que depende um pouco, mas são atividades que também têm a participação de todo mundo, que não necessariamente um trabalho, mas eu acho que as pessoas estão presentes também. Então acho legal, de repente, se vocês quiserem comentar um pouco de que eventos que vocês vieram, ou que interessa ou que não interessa tanto, né? Também é bacana. Só falando das comissões, eu e a Andréia estamos na comissão de comunicação. O que a gente quer ter, eu e a Andréia estamos na comissão de comunicação, junto com outras 4 pessoas, para tentar fomentar um pouco mais tanto a comunicação interna como a comunicação institucional. Eu estou ajudando essa comissão, eu ajudo mais na parte de comunicação institucional, fazer parte do Conselho de Cidadania e também para já ter feito parte de outras associações, tentando também ajudar a externalizar e fazer com que as informações da associação cheguem a outros pais, porque a proposta da associação é tentar cada vez mais, André me corrija se estou falando certinho, a proposta da associação também é cada vez tentar chegar mais brasileirinhos, porque é um universo pequeno que a associação ainda alcança, é um universo que a associação dá conta, mas existem muitos filhos de brasileiros que estão completamente assistidos, filhos de pais que muitas vezes não têm nível de formação acadêmica igual nós aqui temos, somos privilegiados, e que são crianças que não aprenderam o português, que muitas vezes não aprendem o castelhano bem aprendido, ficam falando portunhol muitas vezes, porque os pais também falam o portunhol. Então assim, eu acho que como responsabilidade também da associação, que eu tenho muito esse senso e eu tento ajudar e trazer um pouco, é que a gente também ajude que a associação também chegue a essas crianças brasileiras que são apatriadas, né? São os brasileirinhos apatriados, porque são crianças que estão realmente perdendo contato com a cultura brasileira, porque são crianças que não têm a sorte de ter pais catalães ou europeus ou de outros países e pais brasileiros que têm tempo, porque muitas vezes a gente tem que trabalhar de sol a sol para pagar as contas e não tem tempo de pensar que o filho não pode perder essa parte dele, porque são crianças que são catalães, mas são crianças que também são brasileiras. Então eu acho que além disso que a Andrea falou, é muito importante esse outro lado. Eu acho que quando você pergunta em que participam, você dá para ver que desconhece a associação e vai de fora. Por que digo isso? Todo evento, seja festa junina, seja qualquer festa, precisa da participação de todo mundo. Estou aqui quando se faz um evento, tragam comida típica de São João. Cada família leva uma coisa. Uma das coisas que vê é que as famílias não são pirangueiras. Isto é, todo mundo leva para oferecer para todo mundo. Tudo bem, uma festa, uma família levará menos porque não teve tempo realmente. Mas você vê que todo mundo leva sempre muito mais e com vontade de agradar. Como sempre, tem pessoas que têm mais disponibilidade e que têm menos, mas eu coletivamente vejo participação em tudo. Eu participei em muitas festas e para ajudar a montar, para qualquer coisa que precisaram, e nunca vi falta de pessoas participando. Se uma coisa a ver é que aqui todo o povo gosta de ajudar. Cada vez que a Dilane fala, preciso alguém
tem que dizer, tá, parem, já é suficiente. Não é um tema de... Todo o povo aqui gosta de participar. O problema talvez é o que falaram aí, que não conseguimos atingir, porque é difícil chegar aos coletivos, mas que as pessoas aqui ajudam bastante, é minha visão. Vale a pena mencionar também que o contato é muito constante, pelo tema do WhatsApp, e cada 2 dias tem alguma mensagem, algum tema bastante dinâmica essa comunicação dentro da associação. Pelo menos esses primeiros meses se nota que a participação é constante, com o WhatsApp muito dinâmico. E depois outra coisa que ajuda os pais que não saem é o fato que a maioria de pais aqui estamos com a mesma problemática. Isto é, se eu preciso de uma papelada para viajar para o Brasil que desconheço, eu pergunto aqui e tem 3 ou 4 pais que com certeza já passaram por isso e me explicam. Se eu preciso fazer um trâmite que não sei como funciona, tem aqui alguém que já passou e me explica. Que isso é um valor que também dá à associação. O fato de nos ver a cada sábado é uma forma de você aprender muitas coisas que não saberia. Por exemplo, isso de que para viajar e voltar do Brasil precisa uma autorização, como falam, no cartório. Aqui, para um espanhol, isso não existe. Então, aqui te explica, não, senão não vai conseguir voltar. Como que não vou voltar? Não, tem que ir no cartório. Você se informa e se vai no cartório e faz um papel. Porque senão não faria e teria um problema. Então, não é só o que leva as crianças, sino o que leva a família. Porque a família também se enriquece de fazer parte da associação. Teve 2 situações que eu acho que são uma amostra de como o Andrés evolui. Explicar, por exemplo, uma das nossas viagens para João Pessoa, ele estava sentado com os primos dele, um almoço, uma coisa assim, eles estavam comendo. Então, um dos primos dele, brasileiro, ele fez uma brincadeira assim, com aquele personagem amigo da Mônica. Cebolinha? Cascão. Não, Cascão. Cascão. E ele entendeu, e ele riu. Ele ficou rindo. Então, uma das expressões mais claras que eu vi é que ele estava num entorno totalmente brasileiro e ele entendeu o senso do humor, ele entendeu a brincadeira. Isso não tinha como ter acontecido sem a associação. Essa pela parte cultural, não tanto no conteúdo, como o David falava, mas a parte cultural. E depois tem o lado sentimental. E aí tem a outra situação que eu não vivi ao vivo, mas aconteceu. O filho do David também estava. Teve um comercial da Nike para a Copa do Mundo e eles vieram procurar meninos brasileiros aqui na associação. Então, pelo que a gente viu, eles estavam fazendo um comercial reproduzindo aquela história de 1950 do Maracanazo. Então, era um jogo de 2 times de crianças e a gente achava que os nossos filhos iam fazer parte do time brasileiro. Mas aconteceu que na hora de fazer o comercial, os responsáveis do comercial tinham outras crianças mais assim do mundo da mídia que finalmente receberam as camisas do Brasil para gravar o comercial. E os nossos filhos, os filhos brasileiros, receberam a camisa, era azul. Não, simulava Uruguai. Simulava. Então, eles não queriam sair para... Não quero essa camisa, quero a camisa do Brasil. E André chorou, que ele não queria, ele queria a camisa do Brasil. Era isso. Então eu estava aí. Isso também não tinha como ter acontecido sem ele entender que o Brasil é uma coisa importante para ele. Não sei se deu para ela. Eu quero falar. Eu acho muito gratificante. Então, eu
eu acho muito gratificante. Assim, o caso da minha família é um pouco diferente dos pais hoje, porque nós acabamos de voltar no Brasil, ficamos lá 3 anos. Mas é muito gratificante para mim, como membro, como mãe que eu tô aqui, que eu cheguei aqui buscando as mesmas coisas que todo mundo está buscando. Ver, por exemplo, a Naroa, que é a filha da Ed, super falando em português. 2 semanas atrás, quando teve o Dia do Brasil, né, que foi um evento, que a associação teve a barraca, com shows, muitas coisas, e a associação participou e teve um espaço de atividades para crianças. A Naroa acabou passando a tarde com o Mateu e com a Sofia, que são os meus filhos, eles passaram a tarde inteira falando em português. Assim, gratificante não por mim, porque meus filhos acabaram de chegar do Brasil e eles estão falando português, mas por ver a Naroa, que é uma menina que nasceu aqui, cresceu aqui, filha de uma brasileira com um basco, que ela tá perfeitamente à vontade, conversando em português o dia inteiro com outras crianças. Ou até também a Ana Júlia, que é filha da Laís, que também participa desde o comecinho, assim, de ela falando em português comigo. Então, assim, é muito gratificante saber que você fala em português com criança e que ela responde em português para você, né? Eu acho que, assim, esses espaços, esses momentos, eles são uma continuação do que, como família, as famílias que estão aqui buscam. De alguma maneira eu vejo que as famílias que estão aqui buscam criar esse espaço para usar e para falar o português. E o que a associação proporciona é você poder ter novos espaços, novos vínculos, novas relações com outras pessoas, com outras crianças, com outros pares linguísticos, né? E é muito gratificante ver quando esses momentos de conversa em português acontecem entre, sei lá, membros fora da família, né? Que eu acho que é o gostoso de ver. Então, assim, não é um trabalho só da associação, eu acho que exige um comprometimento muito grande das famílias também, para você ter esse resultado, né? Acho muito bacana o depoimento aqui dos pais catalães e que proporcionam esse uso do português e que isso acontece, né? Então, é associação, todos nós somos associação, mas não é só o espaço da associação, é um comprometimento muito grande da família. Então, eu acho difícil separar o que é um trabalho que só a associação faz e o que é o trabalho só da família, porque realmente, para mim, está conectado, uma coisa é a extensão da outra. E, bom, posso contar um pouquinho do caso meu quando a gente chegou no Brasil, né? O Mateu tinha 4 anos, quase 5, quando a gente foi morar no Brasil. Ele tinha nascido aqui, crescido aqui e frequentava a associação. E ele era uma criança que muitas vezes eu falava em português e ele respondia em castelhano, que é a língua que eu uso em casa com o meu companheiro, que é mexicano, não é daqui. Mas que ele sempre soube português, ele falava português aqui nesses momentos da associação, nos momentos que ele estava mais tranquilo em casa. E também foi muito gratificante como mãe chegar no Brasil e ver que ele não teve nenhum problema para se comunicar com a família, falava um português com um pouquinho de sotaque, e que em, não sei, 3 meses ele estava falando como se ele tivesse nascido lá. Né? E ele nunca teve assim, essa coisa de ficar bloqueado, de ficar procurando uma palavra, ele se virava, puxava no espanhol, explicava o que ele queria falar, mas foi muito gratificante ver isso acontecendo com ele também, quando a gente chegou lá, que deve acontecer nas férias também, quando vocês vão ver. Acontece. Meu nome é Márcia Elisa Sena Silveira, faz 9 anos que moro em Barcelona, tenho 2 filhas nascidas aqui, que participam do projeto, eu vim do sul do Brasil, eu sou do Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai, minha língua materna em casa era o espanhol, mas estudei toda a minha vida no Brasil. Conheci a associação através de uma das sócias que me apresentou e hoje faço parte de tesouraria, sou tesoureira da associação, poder colaborar e fazer um trabalho com as minhas filhas, né? Foi o que me incentivou a procurar a associação.
Eu me chamo Edilaine, cheguei em Barcelona em 2000 para fazer um mestrado e no fim de 2001, quando acabava o meu mestrado, acabei conhecendo meu marido e fiquei. Na realidade, quando fiquei grávida da Naroa, da minha filha, me preocupava com o tema dela falar português, de poder me comunicar dela se poder se comunicar com a minha família, com os avós, com os tios. E fui atrás de coisas que se realizassem e acabei fazia parte da PEC, e através da PEC acabei entrando em contato com outras pessoas interessadas e juntamos um grupinho, começamos as aulas. Na realidade, éramos 4 pais interessados, né, que surgimos nessa reunião e daí, digamos que foi a sementinha. Essa foi a sementinha da associação. Então, digamos que eu posso me considerar uma das que ajudaram, né, a associação a se formar, né? Era uma coisa assim, realmente sem intenção associativa, sem intenção, tipo assim, não tínhamos nenhuma intenção que não fosse transmitir a língua e a cultura para os nossos filhos. E depois acabou surgindo a necessidade de realmente, sem que isso fosse realmente uma ideia inicial, acabou surgindo a associação para poder, né, com registro e tudo bonitinho, para que as coisas pudessem se encaminhar melhor e ser o que a gente é hoje, né? Essas 4 turmas no centro cívico e tal. Um pouco o resumo de mim dentro da associação. Bom, em relação a famílias associadas, acho que a Márcia teria mais ideia de dizer. Hoje temos em torno de 40 famílias associadas, em média de 2 filhos por família, mais ou menos. Tem umas que tem 1, outras 3. Mas alunos temos 4 turmas, de 2 a 3 anos, de 4 a 6, de 4 a 6 e de 7 a 12, que é o da Michele. Então, as linhas de atividade... Assim, bom, na realidade, a associação, isso, começou um pouco isso, com o tema da língua e da cultura, né? Vocês já se reuniam, cantavam musiquinhas, liam historinhas, gibis e coisas assim. E aí, pouco a pouco, fomos também sentindo a necessidade de transmitir as festas que a gente fazia. Começamos com um carnavalzinho ali com essas 4 ou 5 crianças e conforme a associação foi crescendo, pois as festas também foram crescendo. E então, tipo assim, o objetivo da associação além das aulas de português e cultura brasileira, também mostrar para as crianças as festas, assim, levar elas, típicas, né? Exatamente, levar elas para o ambiente de uma festa típica brasileira, como o carnaval, que aqui, de certa forma, elas podem ter uma ideia de carnaval, porque aqui se comemora a festa de carnaval, mas a festa junina não. Tem as festas de São João aqui, mas que não são diferentes, a comida é diferente, as quadrilhas não existem, então a gente queria levar as crianças para esse ambiente. Então, além das atividades de sala de aula, que tem toda essa coisa, a gente também tem as festas. E outra parte não é só voltada para as crianças em si. As festas muitas vezes não, a ideia das festas é unir as crianças e as famílias. Ou seja, exatamente, fazer uma integração com as famílias, com os pais. Tanto que existem, tipo, pouco a pouco, os pais que vão se conhecendo dentro da associação, os que vivem em bairros próximos e tal, acabam realmente criando um vínculo e combinam de se encontrar e vão a parques. E isso é bom porque as crianças veem que a língua que os pais utilizam com ela, eles também utilizam com outras pessoas, que não é uma coisa que ele utiliza só com um filho, né, como um segredo, né, porque eu tenho uma história muito interessante de uma moça que acabou conhecendo a gente e veio, eu combinei com ela de se encontrar, fui com a minha filha e ela veio com o menininho dela. E eu não sei como é que foi a história, que eu cantei alguma coisa
E ele olhou assim pra cara da mãe dele e falou assim, mas essa música é nossa. Sabe assim, como se... Porque só ela falava português com ele, a família, o entorno familiar todo era em castelhano, catalão. Então ele achava que aquela língua que a mãe dele falava com ele era uma coisa entre os dois, né? E não existia mais no resto do mundo. Então ele falou assim, mãe, mas essa música é minha, nossa, como é que essa senhora canta essa música, né? Então a coisa da associação serve também para isso. Ultimamente também a associação, antes das pessoas virem, elas buscam na internet coisas e acabam encontrando a associação. Olha, eu tô indo para aí sei lá, em janeiro, e tenho 2 filhos, e como funciona a escola, e não sei o que, o apartamento, como eu posso encontrar apartamento. Então a gente também, assim, tô ficando feliz com a possibilidade da gente também estar ajudando essas pessoas, que não seja só, exato, que não seja só um serviço de língua e cultura para criança. Exatamente, que seja uma coisa de integração, de adaptação, porque tem crianças, tem uma mãe também que chegou e a filha dela, com 3 aninhos, chorava. Assim, de repente ela veio numa festinha, trouxe a criança foi também se adaptando pouco a pouco, sabe assim, vendo as outras crianças falando castelhano, mas também falando português. Então não foi aquele choque de saiu do Brasil, português, chegou aqui só castelhano, não entendo nada, sabe assim, quem é que tá falando comigo, por que eu tô aqui? Então de repente a associação serviu um pouco para amenizar esse impacto, sabe assim, da criança. Então tem um monte de coisas assim que a associação, um monte de serviços, entre aspas, né, que a associação vai prestando, que é bonito de ver, sabe assim, a gente começou com 4 e hoje somos 40, né, 40 famílias, que são 120 pessoas, fazendo uma média de 3 por família, né, ou seja, um pai, a mãe e uma criança, ou mais. E então, tipo assim, os serviços que a associação começa a prestar também vão se ampliando, sabe? E de repente seria uma coisa legal para o futuro, né? Isso já é mais idealização, mas de repente de prestar uma assistência psicológica, sabe? Para crianças que estão chegando, e às vezes acontece, né? De criança, não, dependendo da idade, não se adaptar bem, ou assistência jurídica, sabe? Com papéis, sei lá, não sei o que, ou utilizar a assistência de saúde pública, como é que tem que fazer. Então, mas isso primeiro a gente tem que deixar a associação organizada como associação para depois tentar, né, assumir essas outras prestações de serviço, vamos dizer assim. Nossa, eu falo demais, eu não posso falar. Não, hoje a associação ela se mantém financeiramente, ela se mantém com a ajuda dos pais. Os nossos gastos são voltados para salas de aulas, para fazer as festas, materiais, e os professores, que são a base de tudo, o ponto principal das aulas. Não? E hoje pagam uma mensalidade por família, é cobrada uma mensalidade. Vai brincar para lá. E isso contribui para manter o que é toda a estrutura da associação. Nos auto-mantemos, ou seja, fazendo as festas geralmente são confraternizações, cada um traz o que pode, colaborar por colaboração, a gente não cobra, não tem interesse, a associação não tem fins lucrativos mesmo, ou seja, o pessoal é voluntariado, nós somos voluntariados, e é isso, cada um tem que pôr um pouquinho para poder manter viva o Brasil, um pouquinho do Brasil aqui. Tem que ser necessário cada um pôr um pouquinho de boa vontade, de tempo. Nós temos pessoas de Girona vindo aqui, temos pessoas de Caldas de Montbui, que está ao redor, temos de Rubi, Moncada, Mataró, a Maresma, que é do litoral. Então o pessoal se desloca para vir a Barcelona para ficar essas horas aí dentro
como o Brasil, né? Um pequeno, até os pais, não? Porque não somente as crianças, muitos pais se sentem felizes de poderem vir e falar o português. Muita gente esquece muitos anos aqui, teve uma, no sábado passado, 22 anos aqui em Barcelona. Então, quer dizer, é de Girona, a Simone. Então, ela, 22 anos aqui, fala misturado. Girona é uma parte super catalã, fala o catalã fechado, diferente daqui de Barcelona. Então ela chegou aqui, estava encantada de poder conversar, de poder falar. Vem, a criança desfruta, né? Aproveita e o adulto também. Então isso é legal. A gente vem aqui, toma um café, conversa, lembra, né, de músicas, de canções. A gente faz rodas de violão nas festas. Nossa, sim, das crianças, na festa junina também, não sei quem que sentou lá com o violão, a gente acabou também na rua. Então isso cantando Titã, falamos do sucesso. Engenheiros do Havaí, coisas assim, né? Bis, né? Nossa senhora, umas coisas assim do Arco da Velha. Blitz, Bis não, Blitz. Blitz, é. Então coisas assim que são momentos que generam muita emoção para quem está fora há tantos anos, né? Isso eu acho que é maravilhoso. Bom, a gente tem o blog, que nós estamos tentando transformar esse blog numa página web, né, mais profissional, porque é isso, a gente começou, claro, pouco a pouco, então era tudo muito, não precário, mas muito básico. O blog, familiar, por exemplo, exato, muito familiar. Então o blog, como é uma coisa que é mais fácil, alguém entendia do blog, foi lá e fez o blog e tal, não sei o quê. Então agora, mas assim, temos o blog, temos a página do Facebook, que é a Associação de Pais Brasileirinhos na Catalunha, no Face, o e-mail, apbc.bcn@gmail.com. O telefone, a gente não tem um telefone fixo, poderíamos dar do Sandaru, mas às vezes como a gente só está de sábado de manhã, então uma maneira mais fácil de entrar em contato com a gente mesmo é pelo e-mail, que sempre, né, estamos olhando todo dia, a gente dá uma olhada e responde os e-mails. Pela página do Face. E pela página do Face, as pessoas costumam deixar mensagem, como eu participo e tal, então a gente já vai lá, explica e passa o endereço do Centro Cívico. Nós estamos no Centro Cívico Parque Sandaro. Sim. Buenaventura Munhoz 21 é o endereço. E isso nós temos agora 4 turmas, né? Esse ano, 4 turmas. Vamos crescendo, éramos 1, 2, 3, agora 4. E em breve tentaremos formar um grupo de capoeira também para as crianças, um grupo de capoeira familiar, ou seja, que se os pais quiserem também podem participar, que é outra maneira também de transmitir a língua e a cultura, né, das crianças. É o que a gente tenta também fazer com a capoeira, é atrair os maiores, né? Porque começam, depois de certa idade, a gente começa a ver que o interesse pela língua em si vai perdendo um pouco o interesse de estar numa sala de aula aos sábados de manhã. Tem pré-adolescentes, 11, 12 anos. Então, estamos conversando com os professores e vendo alguma maneira de atrair a atenção deles, não somente com uma aula tradicional, que não é o caso, mas eles pensam de fora, não, que não, vamos no sábado sentar lá, ficar horas sentadas, não. Então a gente está tentando atrair a atenção dos pré-adolescentes, que a gente também tem interesse que eles participem e que também possam colaborar com os pequenos, não? Porque isso é importante, a troca, não? Sim. Dos maiores que já sabem ler, que já sabem escrever, com os pequenos que estão recém ouvindo, muitos por primeira vez ouvindo português. Então, a capoeira vem mais, eu acho, não direcionado que eles possam dizer, também é uma atividade, é uma outra forma de ver a nossa cultura, não? Que seja uma maneira de atrair. Uma coisa, a gente, assim, na realidade, as atividades a gente põe um limite de 2 a 12. Na realidade, esse limite de 2 a 12 é porque, na realidade,
é difícil conseguir a partir de 12. Por quê? Porque as crianças, a partir dessa idade, ou até um pouco antes, já, digamos que, são mais reácios a isso, a vir numa sala e tem mais poder de decisão, né? Quando eles são menores, os pais podem convencer, exatamente, os pais podem convencer, ou podem, sei lá, de alguma maneira convencê-los, e a partir dessa idade não, né? Entra na pré-adolescência e aí eles não querem saber se, além de tudo, tem crianças de, sei lá, 10, 8 anos, é como acha que eu vou, assim, me misturar com essas crianças, né? Eu já não sou mais criança, então não querem vir. E é uma pena, né? Porque aí fica um vazio, porque no Centro de Estudos Brasileiros eles oferecem aula de português para estrangeiros, mas eu acho que, assim, como o português como língua de herança ainda não conseguiu, eu acho que, atingir essa faixa etária, entendeu? O SEB, no caso aqui, poderia suprir essa falta, só que eles só atendem a partir dos 16 anos. Então, entre os 12 e os 15, essas crianças ficam aí perdidas sem poder, entre aspas, né, aprender, ou sem ter o contato com o português. Mas, enfim, esse é outro tema também que a gente, depois de conseguir estabilizar a associação com esses grupos, pode tentar realmente trabalhar mais pesado para divulgar e para tentar formar um grupo de crianças mais velhas, né? Mais de crianças, não, de pré-adolescentes, né? Para suprir esse buraco, né? Para tampar esse buraco, digamos assim. Eu, como tesoureira, sinto um pouco de dificuldade e sinto falta de um apoio financeiro do nosso governo, do consulado. Eu acredito que muitas ajudas se perdem nessa burocracia, não chega a quem tem que chegar. Gostaríamos de poder dar aulas para quem está passando dificuldades. Muita gente vem, pede, não é de... É verdade. Olha, estou desempregada, meu marido também. Pedem bolsas, pedem uma ajuda. Não? Nós ficamos entre, digamos, porque não somos, hoje mesmo uma das mães estava dizendo, a gente não é uma caridade, não somos uma obra de caridade, não temos fins lucrativos, não temos, mas também os professores têm que receber, que é um trabalho que são formados, fazem isso, ou seja, sentimos falta de um apoio, porque o nosso trabalho aqui é as crianças, é passar a cultura, que a gente possa atingir o maior número possível de brasileiros aqui. E não sentimos esse apoio do governo brasileiro. Então, eu acho, da minha parte, acredito que é um dos pontos que te deixa de mãos amarradas, assim, para o trabalho poder crescer mais, poder atingir mais gente, e dá uma pena que não é possível. Eu acho assim, eu me uno um pouco a queixa, né, da Márcia nesse sentido, um pouco, tipo, na realidade essa associação existe porque os pais, entendeu? Exatamente, todos os pais lutaram para que isso fosse possível, né? Porque eles mesmos queriam que os seus filhos, entendeu, falassem a sua língua e conhecessem a sua cultura. Mas assim, não só nas questões financeiras, mas às vezes também de dar a importância que isso merece, né? Porque às vezes a gente, tudo bem, não tem dinheiro, tá em crise, recortes, sei lá, que nem agora, né? Nesse ano de 2014, não, porque
não podemos estar, não sei o quê, porque foi recortado por causa da Copa. Tudo bem, tá, vamos fazer de conta que a gente entende que isso. Mas de repente dá importância para essa associação, porque às vezes é isso, às vezes o que agora eu tenho a sensação de que agora que nós conseguimos nos consolidar realmente num centro cívico que o Ayuntamento de Barcelona, a Prefeitura de Barcelona cedeu pra gente. Assim, se a gente estivesse dependendo de Brasil, agora não existiria nada disso. Agora nós estamos, de certa forma, bastante consolidados, né? Temos um espaço super legal, temos grupos, temos um monte de famílias, temos professores, tá tudo muito bonito. Então agora sim parece que tem certo interesse, sabe? Associação, mas quando a gente era 4 pessoas, entendeu? Que a gente chegou a entrar em contato com o consulado, com coisas para fazer, ninguém deu muito bola pra gente, sabe? Então eu acho que falta um pouco, não só falo por causa da associação, eu falo por todas as iniciativas que fazem isso no mundo todo. Tem muitas, e inclusive a de Madrid, sei lá, todas elas, assim, existem porque as pessoas foram teimosas, digamos assim, e assim, se empenharam em que isso acontecesse, em que isso existisse, né? Não foi uma coisa que de repente o governo, mas assim, sem promovida, não? Não se promovem nada não a é partir questão deles. De pôr culpa no bolo sempre, né? Não, a culpa é do governo. Não é que não é culpa do governo, mas assim, de repente dá uma certa importância para esse tipo de iniciativas, né? Que às vezes, que muitas vezes agora, eu não sei por que agora, parece que existe certo interesse em divulgar a língua, a cultura para criança, não sei o que, né, e tal. Esperamos que exato, continue. mas sim, mas até agora não existia. Então o que a gente fazia como que não tinha importância nenhuma, né? Era como cheguei aí no consulado a pedir às vezes isso, divulgação e não sei o que, e ficava perdido, né? Não, de pendurar um cartaz. Até para pendurar um cartaz no consulado, você tem que passar pelo cônsul diretamente. Bom, se perde, né? Ou seja, chega, fala com fulano, não sei o que, deixa com ciclano, que ciclano fala com Beltrano, que não sei o que, e o cartaz desapareceu no lixo de algum deles e nunca foi pendurado. Ou seja, agora não é questão de pôr culpa em ninguém, só pedir. Exatamente, não é culpa. Exato. A única, assim, para encerrar, né, a entrevista, o que eu gostaria de pedir é que, por parte das pessoas responsáveis, digamos, por esse tipo de iniciativas no Brasil, que seria, sei lá, o MRE, ou o MEC não digo, mas Itamaraty, que de repente isso desse mais importâncias para essas iniciativas, por menores que elas sejam, mesmo que sejam 10 pais, mesmo que sejam 5 pais. É uma iniciativa, está transmitindo a língua portuguesa, está transmitindo a cultura brasileira, então tem importância, mesmo que sejam 5 pais. Tem importância e que dê a essa iniciativa a importância que ela merece, independente de associações e nomes. E pronto. É isso. Obrigada. E me calo. Obrigada. Você? Obrigada a você.